Como está? Está direito? A mim, professor Marcelo, a mim vai gravar vídeo de Amilcar Cabral. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Estou diretamente aqui da cidade de Bissau, na Guiné-Bissau, gravando vídeos, fazendo projetos e, claro, também colaborando com o ensino da geografia e com a formação de professores de um modo geral. Amilcar Cabral. Bom, vamos pensar um pouquinho. Amilcar Cabral foi o líder da revolução que culminou na independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. E é sobre isso que nós vamos aí explicar para você. Durante esses longos 10, 11 anos de luta armada, aonde Amilcar Cabral vai liderar e vai determinar as estratégias que culminaram na vitória dos guinenses com o apoio do leste europeu, principalmente da União Soviética e também da América de Cuba, ele foi um movimento que não durou apenas 10 anos. Para entender sobre isso, temos que resgatar um pouquinho quem foi o Amilcar Cabral, e como ele teve essa capacidade de gerar toda essa transformação. E essa transformação a gente sabe que é gerada através do acesso à educação. Portugal, ele, obviamente, com a sua relação com as suas colônias durante todo esse longo período, era uma relação dominadora, uma relação onde tinha o interesse de extrair as riquezas, Durante um período, pode-se dizer, desde a chegada do século XV até o século XIX, era praticamente a extração dessas riquezas e a comercialização de pessoas na condição de escravo. Essa era a relação de Portugal com a Guiné-Bissau. Depois, obviamente, com a Revolução Industrial, essa relação começa a mudar. Não apenas pelo interesse de Portugal, porque nós temos ali a proibição do comércio de escravos, estávamos vivendo um momento de industrialização, precisávamos de mercado consumidor. Obviamente que essa relação com escravos, ela não é uma questão de pensamento no ser humano como pessoa. É uma questão comercial, é uma questão em busca do capital. Para ter escravos, se ter muitos escravos, obviamente eu tenho um menor mercado consumidor. Eu preciso criar um salário para as pessoas, para que as pessoas possam consumir. Elas acabam sendo participativas da economia. A relação então começa a mudar. Nesse momento do século XIX vai ter também uma pressão, digamos assim, internacional, pela dominação das colônias, pelos colonizadores. Então começa a haver toda essa pressão e é organizada ali nessa época da Revolução Industrial para dividir os fornecedores de matéria-prima. Nós temos o Tratado de Berlim, que em 1884, 1885, aonde as nações europeias vão se reunir e dividir o continente africano em colônias. Portugal, que estava aqui durante muito tempo, durante vários séculos, obviamente manteve as suas colônias. Cabo Verde, a Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Ele tinha o desejo, nesse momento, Portugal, na verdade, de unificar ali parte do território africano entre Moçambique, que fica no Índico, e Angola no Atlântico. Mas, obviamente, as nações mais industrializadas, dominadoras, não aceitaram essa proposta e Portugal manteve os seus territórios. Alguns, na verdade, foram feitos acordos e a própria região da Guiné-Bissau ela foi perderam parte desse território aqui em cima para a região de Senegal, que era uma colônia francesa. Então, durante todo esse processo, como eu falei para vocês, de dominação, de expropriação, a partir desse século XIX, nós temos ali basicamente a Guiné-Bissau fornecendo alimento, riquezas para os portugueses. Aí começa uma intensificação da presença portuguesa aqui na região. Primeiro, para não perder esse território por uma outra nação europeia, ocuparam mais, trouxeram mais colonizadores. Trazendo mais colonizadores, a necessidade de ter estrutura para esses colonizadores. Então, de fato, as escolas começam a surgir nessa época. Mas era uma escola que não era para todos. Era uma escola para os filhos dos colonizadores. Eles tinham acesso. Mas não caía muito bem, numa pressão já internacional, numa época aí também onde a questão do liberalismo, da liberdade, já estava aí sendo fomentada no mundo. Então, essa relação deveria ser mascarada. E esse disfarce que era utilizado para poder aí, não gerar, digamos assim, uma repreensão internacional, eles acabavam falando que eles estavam levando Cristo, utilizando a igreja nos seus processos
das missões, por exemplo, ou então que estavam civilizando, que eles eram incivilizados, então eles tinham que se civilizar. Então a cultura, o idioma, a religião eram utilizados como um pretexto para poder manter a dominação dessa região e também para convencer os povos originais que eles se eu estudar, se eu seguir aqui a religião deles, eu vou ser tratado como português e assim vou ter uma condição melhor de vida, o que nunca aconteceu de fato. Nesse longo período de dominação, então, alguns poucos guinenses conseguiram ter acesso. Pela sua relação, às vezes de amizade, com os próprios colonizadores, eles tinham ali essa condição de acesso, uma minoria. Esse acesso, uma dessas pessoas que tiveram acesso foi o Amílcar Cabral. O Amílcar Cabral, então, ele teve acesso à educação e a sua relação de acesso à educação não é por ser amigo ou não. Amílcar Cabral, por mais que ele foi guinense, ele morou muito tempo, grande parte da sua vida em Cabo Verde, E Cabo Verde nós tínhamos uma maior presença, digamos assim, dos colonizadores, porque lá era uma região de entreposto. Então se pegavam escravos, riquezas, às vezes ia para Cabo Verde, de lá elas eram comercializadas ou de lá iam para Portugal. Então era um ponto ali que daí sim nós já tínhamos uma maior estrutura. Por essa condição e pelo seu pai ser professor lá em Cabo Verde, ele vai ter acesso à educação. Ele estuda, ele acaba tendo uma consciência. E essa educação, que foi uma educação colonial, ele vai se destacar e vai conquistar uma bolsa de estudos para ir para a Europa. Chegando lá na Europa, ele começa a perceber que ele é diferente dos demais. O preconceito, que hoje já é muito grande, naquela época era muito, muito, muito maior. E esse preconceito e esse racismo faz com que ele se aproxime de outros africanos que tiveram essa pequena oportunidade. E assim vai surgir todo um movimento, naquela região, com esse grupo de estudiosos africanos que tiveram essa oportunidade e vão estudar muito sobre a África, sobre o colonialismo, sobre o marxismo, sobre a dominação. E aí eles vão começar esse movimento. E esse movimento de estudos é que vai surgir um grupo que vai se unir, trocar ideias, bolar estratégias, para conseguir a independência não apenas da Guiné-Bissau, mas também de Cabo Verde, junto, mas também logo após de Moçambique, de Angola e São Tomé e Príncipe. Só para a gente ver, ter essa noção de como a educação ela abre a mente e transforma, quando a pessoa tem acesso à educação e não apenas a decorar a informação, mas sim a capacidade de pensar e de interpretar. Nesse longo movimento, obviamente, que nós temos ali, não foi de uma hora para outra que começa-se o movimento. Nós temos na década de 50, quando o Amílcar Cabral vai regressar já formado em agronomia para a Guiné-Bissau, contratado pelo governo português para fazer um recenseamento da produção, da potencialidade dos produtos agrícolas. Chegando lá, ele se depara com a dura realidade dos agricultores, essa exploração. E ali ele começa a tentar promover algumas ações para amenizar essa dificuldade, dentre elas incentivar a cultura e o esporte. Isso gera um descontentamento nos colonizadores, e esse descontentamento dos colonizadores, eles acabam pegando o Amílcar Cabral e tirando e mandando o Amílcar para Angola. E lá ele reencontra outros líderes de outros movimentos que acabam então planejando mais para, quando regressar, iniciar todo esse movimento de conquista. Regressando para a Guiné-Bissau, esses grupos, essas pessoas acabam planejando, estudando e bolando estratégias, mas ainda utilizavam-se de uma forma mais pacífica. A ideia era fazer como a Índia, conquistar a independência através de uma desobediência civil. Isso não deu certo, Tivemos algumas greves dos trabalhadores locais, só que teve uma greve maior, que eu já gravei um vídeo, vou deixar aqui para você na nossa descrição, que é sobre o massacre de Pindiguit, do Porto, onde vai ter ali o PAIGC, na verdade, um grupo dessas pessoas que vão se unir e eles vão criar essa greve. Vamos fazer a greve contra os baixos salários. E essa desobediência civil, ela vai gerar uma forte opressão. Os portugueses não ficaram satisfeitos, que estavam dando prejuízo para a Casa Gouveia, e fazem de uma forma repreensiva, gerando a morte de aproximadamente 40
50 trabalhadores do porto. Isso vai ser o episódio definitivo para dar início ao movimento de luta armada pela libertação da Guiné-Bissau. Amílcar Cabral deu várias declarações que ele não queria utilizar armas, queria utilizar os livros para conquistar a sua revolução. Só que Portugal não ia aceitar perder uma das suas colônias. E isso poderia gerar, um incentivo para que outras colônias também conquistassem, lutassem pela sua independência. Foram 10 longos anos de luta, mas os colonizados, liderados por Amílcar Cabral, através do partido PAIGC, conquistam em 1973, com o apoio da antiga União Soviética, dos países do leste europeu e também de Cuba. Esses 10 anos de luta, muitas baixas nós tivemos, dos dois lados, do lado de Portugal, no lado dos guinenses, mas a Guiné-Bissau consegue e declara a independência. Um ano após, Amílcar Cabral ele é assassinado. A teoria mais aceita, mais difundida pelos historiadores, acaba falando que o seu assassinato está relacionado pelo próprio grupo PAIGC, o partido político companheiro seu de luta, que pela busca pelo poder acabam assassinando. Essa teoria ela não é, digamos assim, confirmada, não é uma teoria que é unânime, existem muitas contradições, porém é a teoria que a maior parte dos historiadores acabam difundindo nessa morte de Amílcar Cabral. Um ano após, em 74, nós temos o reconhecimento de Portugal, reconhecendo a independência da Guiné-Bissau, mas esse reconhecimento também tem influência da própria Guiné-Bissau, porque quando a Guiné-Bissau conquista a independência, isso vai afetar, vai gerar uma revolução em Portugal, conhecida como a Revolução dos Cravos, que vai culminar na queda, do governo ditador, liderado por muito tempo por Salazar. E assim, nós temos ali esse reconhecimento e outras nações africanas que foram colônia de Portugal, como Angola e Moçambique, nos anos a seguir, vão conquistar a sua independência. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando por aqui, tentando contextualizar para você um pouquinho dessa relação de Amílcar Cabral com a independência da Guiné-Bissau. Eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like aqui, compartilhe com seu amigo aí que gosta de estudar sobre colonialismo, sobre a África, que gosta de curiosidade, que gosta de pensar, eu vou ficar muito feliz. Se você não é inscrito, se inscreva e vejo você no nosso próximo vídeo. Até mais!